Oi, pessoal. Hoje é a nossa aula de história. Nós vamos começar na página 305 e é sobre patrimônios. Então vamos lá. O patrimônio é a memória da humanidade. Vamos fazer a leitura. Ao estudar o passado, os historiadores, como você já sabe, usam todo tipo de fonte que puderam para encontrar documentos, escritos, pinturas, vestígios como ruínas ou fósseis, fotografia, vídeo, jornal, revista. Entre essas fontes históricas, até mesmo cidades inteiras ou estilo de arquitetura, bem como cemitério, paisagem, materiais empregados nas construções podem ser elementos valiosos para obter informações sobre as características das épocas anteriores. Então, tudo isso faz parte do nosso patrimônio, do patrimônio que é a história de uma cidade, de um estado ou de um bairro, por exemplo. Bom, aí a ideia é como surgiu esses patrimônios. Então, vamos verificar aqui o que significa. A palavra patrimônio deriva da língua grega e do latim, de pater, de pai. E patrimônio pertence ao pai. Portanto, era tudo aquilo que passava de pai para filho. Era a herança que a pessoa recebia. Daí ter adquirido o significado atual. São todos os bens de uma sociedade, que herda as gerações anteriores e que deve conservar para passar às gerações futuras. São os bens materiais e também são os bens imateriais. Então, isso é que quer dizer patrimônio. É aquilo que é passado de pai para filho. Assim como tantas coisas a gente sabe que passa de gerações em gerações. Histórias, lendas, uma crença. Então, tudo isso é herança. É tudo aquilo que é passado de pai para filho. Que a gente conta histórias do passado e conta para as gerações futuras para que essas memórias não se apaguem, não sumam, não é verdade? Bom, aí nós temos dois tipos de patrimônios, os patrimônios materiais e os imateriais. Então vamos conhecer cada um deles. Bom, os patrimônios materiais são objetos como construções, monumentos, paisagens naturais, ruínas de locais históricos e etc. E os patrimônios imateriais? São práticas, crenças, tradições, modo de execução de atividades, modo de falar. Então, essa é a diferença de patrimônio material e o patrimônio imaterial. Bom, aí nós temos também patrimônio histórico, patrimônio cultural e patrimônio ambiental. Vamos ver a diferença entre eles. O patrimônio histórico é o conjunto de bens que contam a história de uma localidade por meio de suas construções, arquitetura, materiais empregados, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meios de transporte, obra de artes e documentos. Bom, o patrimônio cultural é o conjunto de bens materiais ou imateriais que contam a história pelos costumes, tradições, crenças, lendas, cantos, dança, linguagem, superstições, rituais, festas, culinárias típicas de um povo. E o que é patrimônio ambiental? Ou patrimônio natural. São locais naturais que precisam ser cuidados e preservados, porque deles dependem tanto os seres humanos como os outros animais. No Brasil, a área de conservação do Pantanal é considerada um patrimônio ambiental da humanidade. Então, espero que vocês tenham entendido a diferença de cada um deles. E aí, com isso, vocês podem fazer a atividade da página 308. Até a próxima aula.